Olá, seja muito bem-vinda ao Não Vá para a Cama Sem Elas, um programa da TV Jornal NH que vai discutir relacionamento, diversidade sexual e questões de gênero. Eu sou o jornalista Cristiano Santos e em cada episódio estarei muito bem acompanhada das minhas colegas, as verdadeiras protagonistas deste programa, a psicóloga colorada e inquieta Lu Diniz e a advogada gremista e sempre atenta Carol Alexandrino. Com a gente, em cada episódio, também teremos um convidado especial para nos ajudar a debater, enfim, questões que sejam importantes que queremos levar até vocês. Nesse programa de pré-estreia, nós convidamos a doutora em psicologia e professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Tagma Donelli, que pesquisa a relação mãe-bebê. Carol, Lu, Tagma, sejam bem-vindas. Essa questão de ser mãe e de ser mulher parece que estão relacionadas, né? Parece que uma é sinônimo da outra, mãe e mulher são sinônimos. Isso realmente é verdade ou, enfim, a gente acaba confundindo aí nas nossas ideias e construções sociais? Essa é uma pergunta atualmente bem pertinente, né? Porque há décadas atrás, ser mulher e ser mãe estava muito unido, né? Era muito difícil de se separar. Uma mulher tinha essa, digamos, essa missão biológica de se tornar mãe um dia, né? E pensando há 100 anos atrás, 60 anos atrás, né, quando a gente não tinha ainda tantas técnicas para evitar uma gestação e a gente tinha uma outra representação social de mulher e de mãe, era inevitável que as mulheres fossem cobradas sobre quando seriam mães, né? Tanto que dentro do casamento, por exemplo, uma mulher sem filhos ou um casal sem filhos era olhado com reserva, como se houvesse algum problema, né? Alguma doença, algum impeditivo maior, né? Para não haver filhos nesse casamento, e essas mulheres sempre eram tratadas com desdém porque eram inférteis, né? Mesmo que na análise do casal nem sempre caberia às mulheres essa infertilidade, né? Mas a mulher sempre herdou, digamos assim, esse estigma, né, do fracasso por não presentear o seu marido com um filho, de preferência um homem. Seria algo natural do casamento. E hoje em dia as coisas estão mudando, muitas já mudaram, mas acho que a gente vive ainda um processo de transição, né? A mulher não faz nem um século que pode-se dizer que tem o controle da sua fertilidade, né, ou da evitação de uma gravidez, né, as pílulas, a pílula anticoncepcional é da década de 60, né, então é uma história muito recente. Mas há muito tempo as mulheres já estão no mercado de trabalho, né, e eu acho que essas coisas juntas hoje nos trazem uma realidade bastante diferente, que foi, por exemplo, a realidade das minhas avós. Talvez a gente perceba essa evolução quase como uma retomada de uma coisa que nunca deveria ser perdida, que é a autonomia, porque quando tu colocas assim, que a mulher necessariamente tem que ser mãe, para presentear, a frase que tu usou foi emblemática, para presentear o marido com um filho de preferência homem, é basicamente dizer que a mulher não tinha autonomia nenhuma para dizer, eu não quero ser mãe, e isso vem muito dessa ideia de sociedade machista que nós ainda temos e que estamos evoluindo para que isso acabe, né? A própria legislação também foi acompanhando essa mudança. Como a legislação ela tem essa ideia de regular a vida em sociedade, ela também acompanha as mudanças culturais, mesmo que a gente não sinta isso em algumas leis, por exemplo, o Código Penal, que é muito antigo, de 43, enfim. Mas a própria Constituição de 88, quanto garantiu direitos, né, pro pai, assim, estabeleceu que o pai também pode ter a guarda do filho, a mudança do judiciário frente ao papel do pai no desenvolver da criança, que sempre ficou uma tarefa para a mãe, que sempre foi muito atribuída à mulher. Eu vejo que tem assim um respiro para diminuir, para minorar esse machismo que socialmente está incluso, né? Mas ainda tem esse estigma de que a mulher nasceu para ser mãe, o corpo dela ele se desenvolve para ser mãe, enfim, tem essa pressão social, principalmente acredito que eu aqui das três só que não sou mãe, né? E sempre tive essa ideia de que maternidade não é uma coisa que não me chama atenção. Cada vez mais as mulheres estão admitindo assim que não querem ser mãe, não nasci para ser mãe.
Como tu falaste antes, antigamente a gente não dizia, né? Não podia, imagina, vou dizer, eu não quero ter filho, eu não gosto de criança. Nossa, isso poderia até ser apedrejado na rua, né? Porque tu te tornava uma pessoa ruim, nossa, não tem sentimento, essa mulher não quer ser mãe, né? E hoje eu tenho amigas, enfim, conheço várias mulheres que optaram por não ter filhos e assumem isso com muita naturalidade, né? Que bom, né, que a gente chegou nesse... E essa questão de poder se inserir no mercado de trabalho, poder se inserir em galgar cargos que antes as mulheres não tinham espaço, faz com que a gente planeje a nossa vida de uma forma diferente, porque hoje a gente quer terminar uma graduação, fazer um mestrado, uma pós, ser CEO de uma empresa, e um filho, ele não se encaixa na nossa rotina, no nosso plano de vida naquele momento, né? Porque a gente tem prazo para isso também, né? E, inclusive, cada vez mais as mulheres estão engravidando mais tarde também. Mas então o pensamento da mulher mudou em relação a ter o filho. Ela pensa muito mais na projeção de vida dela para poder encaixar o filho, essas que desejam ter filho. Mas aí também vem uma questão que eu acho importante a gente pensar que, como tu falaste, a gente tem... Há alguns anos, algumas décadas atrás, o objetivo de uma mulher, um plano de vida para uma mulher era casar e ter filhos, porque ela poder estudar, ainda mais estudar o que quisesse, né? Ou poder optar por casar ou não, poder optar. Isso não era um plano de vida. As mulheres nasciam com um destino já, casar, ter uma família, ter filhos, né, ter a sua própria família, sair da guarda do pai para a guarda do marido, né? E hoje nós mulheres, né, temos muito mais possibilidades de realização e de satisfação que vai para além do plano casamento, família e filhos. Eu acho que o mais complicado é quando se quer tanto uma coisa quanto outra, porque às vezes a gente fala, eu vou optar pela minha carreira, pelo meu trabalho, pela minha realização pessoal e isso exclui filhos. Ou quero ter filhos e isso exclui uma carreira. Muitas vezes o que a gente chama como adiamento da maternidade e até a escolha pela maternidade mais tarde acaba podendo se tornar uma não escolha, porque aí quando eu estudei, quando eu tenho uma estabilidade financeira, quando eu encontrei a pessoa com quem eu gostaria de ter filhos, quando eu tenho essa estabilidade maior na minha vida, muitas vezes eu já passei dos 40, dos 45. Daí adota, e né? Aí, daí adota. E aí querem ter a realização de uma gestação, por exemplo. Mas daí adota, se biologicamente não dá, acredito que tem outros caminhos. Aí isso já é uma sonho outra pessoal. discussão. E como é que eu vou terminar um mestrado, tocar um escritório e ainda tendo que ter tendo uma criança, tendo as obrigações com a gestação, pré-natal, enfim, com uma criança pequena, eu não consigo vislumbrar um cenário propício para isso. Para mim, isso não, eu teria que abdicar de alguma coisa. Então eu vejo assim que escolhas, né? Exatamente, talvez essa possibilidade de não fazer escolhas, de fazer a união da pesquisa, da graduação, do trabalho árduo com a gestação, seja possível se tu tens um suporte. Então... É que às vezes a gente anuncia uma escolha possível para a mulher que nem sempre se torna uma escolha. Muitas vezes depois dos 40, mesmo com toda a tecnologia de reprodução que a gente tem hoje assistida, às vezes essa gravidez não acontece, essa forma de filiação tem que ser repensada. Até porque a questão da gravidez assistida, que tu tocou nesse assunto aí, ela está muito longe de um senso comum, né? Porque é uma fortuna, vamos supor, é caríssimo, né? Então, poucas pessoas têm acesso aqui no Brasil a isso também, né? Mas ser mãe e a gestação, gerir uma criança, entendeu? Porque quando a gente comenta assim, faz uma escolha, ela escolhe pelo profissional, daí o profissional, ela daqui a pouco tem 40 e poucos anos quando se forma, e daí a escolha de ser mãe acaba. Não acaba, porque tem a possibilidade de adotar uma criança, né? E a adoção não tem diferença, e tu és mãe como qualquer outra mãe. Sim. Apesar de que também tem um caminho muito árduo até tu conseguir adotar um filho. Sim, tem. Nós ainda estamos patinando em cima de uma burocracia, enquanto os outros países já estão fazendo, a gente está ainda a Carol falou de uma eu coisa... nem vou entrar no assunto de processo para adoção. Então, isso também se torna uma coisa cansativa. Daqui a pouco a mulher já está com mais de 40 anos. Sim. Então, começa a pensar um pouco nessa questão da adoção e ver que tem um caminho tão longo que acaba de... Mas tu não precisa adotar um bebezinho também. Se tu quer realmente ser mãe, tu pode adotar até uma criança com 12 anos. Né? Não, então, mas mesmo assim, tem toda uma burocracia, né? Mas... É que é um assunto que incomoda, né? Tu quer ser mãe de um bebê que veio da tua barriga.
entendeu? Esse é o senso comum. Não, nem todo mundo, né? Esse é o senso comum, a Tá, gente mas sabe pegando o disso. gancho já dessa questão de ser mãe e gestação, eu pelo menos percebo muito que essa imagem santificada da mulher grávida, da barriga, o milagre da vida gerando ali dentro dela e toda essa coisa. Depois que o bebê nasce, parece que é atribuído só à mulher a responsabilidade do cuidado, do zelo, da proteção. Gestar, ter a gestação e ser mãe realmente são coisas diferentes. Então, se eu dei a entender que são sinônimos, eu não me expressei bem. Mas são coisas diferentes, né? Então, nem sempre a mulher que gestou, ela vai adotar o seu filho. Sim. Porque todo o processo de maternidade exige um processo de adoção. Tem até os Mesmo desdobramentos, que tem estado seja- puerperal, tem o crime de feminicídio, por exemplo, que é, perdão, feminicídio não, Infanticídio. que é quando a mulher, né, mata a criança, enfim, por estar nesse estado puerperal. Então, eu entendo que não é a mesma coisa. Uma criança precisa, então, ser gestada na barriga de alguém, né? E precisa ser gestada na cabeça de alguém também. Então, não adianta eu só parir e não ter uma criança no meu imaginário. Alguém em quem eu vou colocar alguma expectativa, alguma esperança. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. E isso não precisa necessariamente ser feito por quem gestou. A gente sabe que quem tem a experiência da gestação e depois continua prestando cuidados a esse bebê, vai ter uma condição diferente de cuidado de quem não gestou e recebe a criança já nos braços. O que é melhor, o que é pior, não existe esse julgamento. Eu gosto de dizer que tem gente que nasce para ser mãe ou pai e outros para serem filhos, né? O resto da vida, né? Porque a gente vê muitos pais que estão sempre se colocando no lugar de filhos, dos próprios filhos, né? E não como pais mesmo, né? Sim. Olha só, tem uma perguntinha para você, Tagma, e também para a Lu, principalmente, mas também entra na alça da conversa da Carol, de forma alguma, que é sobre as ideias, construções sociais e também esses ditados populares que a gente vive repercutindo, né? Que as mães às vezes nos dão algumas advertências, mas tu vai ver quando tu for mãe, quando tu tiver tua casa, o que realmente é verdade e o que não é verdade. Então, a gente faz o seguinte, vamos fazer um break agora e na sequência a gente volta com a resposta dessa pergunta. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store. E nós já voltamos, e para abrir essa segunda parte do programa, eu gostaria de saber de vocês se realmente ser mãe é padecer no paraíso, como a gente gosta tanto de ouvir das mães por aí reproduzindo, né? É esse calvário todo, enfim. Calvário. Gostei da palavra. Sabe que esse ditado tem, eu não vou discordar nem concordar, mas ele tem um fundo de verdade, porque ele está falando de duas coisas que a gente costuma não falar em relação à maternidade, que é tanto a questão das coisas difíceis, do que é sofrido, quanto daquilo que é legal, que é prazeroso. Então, eu acho que a maternidade tem dois lados, né? Só que a gente costuma ver... Glamorizar, só o lá, Só tudo é lindo, bom, maravilhoso. Então, as mães, depois que ganham um bebê, principalmente, que se veem tendo que dar conta daquilo que antes todo o sistema fisiológico dava conta na barriga, tem que dar conta e, ninguém me avisou.
porque as pessoas não falam sobre isso. Isso hoje me chama a atenção, o quanto agora a mulher consegue falar mais sobre a parte ruim da gravidez, né? Não só que é tudo lindo, maravilhoso, sim, os desafios né? também. Das dificuldades, assim, né? E o quanto as outras mães conseguem se identificar com isso, né? Sim. Que isso mostra o quanto a gente precisa dar espaço para que isso apareça, Sim, que as cada mães vez possam falar sobre isso sem se sentir julgadas. Quando em algum momento, por exemplo, tu vai dizer, ai meu Deus, eu não aguento, ai fica tu um pouco essa criança. Não estou dizendo que eu não amo, que eu estou abandonando, Claro é que eu estou não. cansada. Aí eu Isso acho que pode entra ser um pouco entendido. daquilo que a gente falou no primeiro bloco, daquela coisa de que a mulher nasceu para isso. Tu nasceu para ser mãe. Como que tu vai achar ruim? Como que tu não pode ter o seu... A manifestação do lado B, da parte ruim, na vida como ela é, porque acho que não é ruim, né? É a vida como ela é, né? Toda a transformação do corpo, Sem Photoshop. a questão psicológica, enfim, os problemas advindos da gravidez. Essa publicidade para a vida como ela é da gravidez, ela se dá muito pela quebra da convenção de que a maternidade é algo sublime, imaculado, que a mulher se torna uma virgem santíssima e toda essa questão midiática que está em torno da gravidez, de que a mulher perde a Sexualidade. ideia, perde sexualidade e se torna ali aquele símbolo de Virgem Maria, Intocável. aquele símbolo intocável. Eu acho que está acontecendo um movimento de mudança, só que o movimento de mudança, como todo movimento de mudança, ele é perturbador, né? Ele incomoda, porque se não fosse para incomodar, não mudaria, estaríamos sempre no mesmo lugar. Então, acho que isso tem que ser fomentado, tem que ser estimulado e debatido. Que bom que estamos aqui para isso, né? Olha só, maternidade não é serviço militar obrigatório, caraca, como diria a escritora Marta Medeiros em uma crônica sobre a maternidade. Mas, na vida real, a gente sabe que tem muitas mulheres que são, de uma certa forma, quase que induzidas a terem filhos, né, por uma expectativa que se cria sobre elas. Como é que é para essa mulher que não quer ter filho, que ela quer ter uma vida com um estilo diferente? Muitas ainda têm receio de assumir essa escolha, né? Com certeza. E preferem até deixar as pessoas pensarem que ela não pode e não que ela não queira. Como a Carolina disse, tudo isso está mudando. A gente vive uma época de transformação. Acho que nem tudo ainda está totalmente instituído, né? Essas mudanças estão em processo e ainda muitas mulheres têm sofrido com essa escolha, sendo taxadas muitas vezes de egoístas, que estão pensando só em si, né? Principalmente pela família, né? Mas a pressão é da família, às vezes. E essa decisão, a gente sabe que a gravidez é no corpo da mulher, é a vida dela, mas ela não se dá sozinha. Então, a gente também tem que pensar que essa decisão teria que ser uma decisão conjunta, se existe uma conjugalidade, se existe uma relação, um casamento. Não, e daí tu percebes como é difícil ser mulher. Porque se a gente quer ter filho, sendo mãe solteira, a sociedade vai lá e mete o seu dedão, né? Ah, porque não pode, porque é absurdo, não vai ter pai, porque essa criança vai ficar sem pai, porque essa criança vai ser perdida na vida, porque... Blá, blá, blá. Se a gente não quer ter filho, mas que absurdo, tu é uma egoísta, porque tu não vai ter filho, porque não vai ter criança, porque não sei... E, né? É muito difícil ser mulher, é muito difícil. Imagina na minha época, então. Sim. Tem um filme muito bom, um filme francês, é um drama, se chama Homo e a Gaivota. É a história de uma atriz que ela engravida, não foi porque ela desejou, mas ela acabou engravidando, e ela vive esse dilema de ter um filho, né, construída numa relação que não estava boa para ela, mas ela se via obrigada a tocar essa gestação e ter esse filho, tendo que deixar a sua carreira de lado. A gente sabe que existem vários métodos conceptivos, enfim, preservativo, mas muitas vezes pode falhar, né? A camisinha pode estourar ou a pílula, enfim, pode falhar. Como é que é para a mulher ter esse momento na sua vida, né, de se ver dentro de uma gestação, mesmo não querendo, mesmo tendo outros planos? Como é que vocês veem isso? É que vai depender muito de quem é essa mulher, né, Cris? Assim, de que momento ela vive, das condições, né, do emocional. São muitas coisas que estão envolvidas. Mas o não querer, eu acho que ali é o não querer. Tu não Ela quer não quer, aquilo. naquele momento. Aquela criança tá crescendo dentro de ti, tu não quer aquilo. Isso não é cruel demais, hein? Tu não quer aquilo.
Eu acho que tem uma diferença entre tu planejar a tua gravidez e tu desejar a tua gravidez. Tem mulheres que planejam e não conseguem. E tem aquelas que não querem e acaba acontecendo. Esse seria um caso de uma mulher que não planejou para aquele momento, mas a gravidez aconteceu. Isso não quer dizer que ela vai se manter não aceitando essa criança. Porque a gestação é um processo também, é um tempo que a mulher tem Mas quando peraí, gesta. mas tem aquelas que não querem e não querem, seja 1, 2, 3, 4, 9 meses, não querem nunca, né? Como é que essa gravidez aconteceu com tanto não querer? Né? E isso eu me pergunto também. Tem o fator tesão, tem o fator na hora a gente não pensa nisso. Eu acho que também culpar ou atribuir à mulher, aí eu vou usar uma palavra pesada, esse fardo, pelo simples fato de que ela não usou camisinha, de que eles não usaram camisinha, porque não é ela que tem que usar a camisinha, é o cara que, né, está com outra pessoa ali contigo. Que eles não usaram camisinha, que ela não tomou pílula no dia seguinte, ou que usaram e estourou, ou que tomam o remédio e o remédio não funcionou, enfim, N motivos. Eu acho que fazer com que ela tenha que suportar esse fardo é pesado demais. Por isso que a gente tem agora, recentemente, a discussão de uma DPF, né, da DPF 442, proposta por um partido, discutindo sobre a descriminalização do aborto, discutindo sobre descriminalizar o artigo 124 e 126 do Código Penal, que façam que o aborto seja crime, salvo as exceções de risco de vida para a mulher, anencéfalo ou estupro, né, que são os casos legais que é possível o aborto. Acredito que esse é um dos maiores avanços em questão dos últimos, talvez os últimos anos em ações que tramitam no Supremo. Eu entendo que pelo movimento que está se criando e após as audiências públicas que ocorreram, foi nesse sentido, né, de que não podemos atribuir à mulher esse fardo de carregar uma gestação, ter esse filho que ela não deseja, né, e ali a gente prima pela dignidade da pessoa humana e da mulher mesmo, né? Até porque essa questão do aborto não é assim ela louca, né? Tem até a 12ª semana para realização do aborto, porque é quando o córtex pré-frontal não está plenamente desenvolvido, então aquele feto não sente dor, não geraria nenhum tipo de dor para aquele feto, porque é um feto. A gente sabe que existe hoje em dia a esterilização voluntária, tanto para homem quanto para mulher, né? É algo que é protegido por lei, mas tem alguns pré-requisitos, por exemplo, a idade, também o número mínimo de filhos vivos, né? Hoje em dia, para poder fazer a vasectomia para os homens ou então a ligação tubária para as mulheres, é obrigatório ter 25 anos e no mínimo 2 filhos vivos. Existe um movimento que quer flexibilizar essa lei para que torne mais acessível, né? Para que não precise ter uma idade mínima e também não ter um número mínimo de filhos. E também um período após o parto, né? Que seja diminuído. Exatamente. Também. Tem um projeto na Câmara. É uma emenda à Constituição, é a primeira, se não me engano, desse ano. Isso, para que a cirurgia de esterilização feminina seja feita logo após o parto, não 45 dias após o nascimento da criança, como é hoje em dia, que acaba impedindo as mulheres de fazerem, seja por questões de terem que retornar e fazer todo o procedimento cirúrgico de novo. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que ainda assim, por que a esterilização, principalmente da mulher, é tão delicada? Se tocar nela, falar sobre ela? Eu acho que tanto essa questão quanto a questão do aborto tem a ver com essa discussão toda da autonomia da própria mulher sobre o seu corpo e os seus processos e a sua vida, né? Então, tanto essa discussão do aborto quanto a questão da esterilização estão falando da mesma coisa, né? De uma pessoa que decide por não querer, né? E se ela tem, então, teria essa autonomia de decisão, né? Eu acho que vai muito do contexto social, né? Nós aqui somos 3 mulheres brancas, digamos de classe média, enfim, de uma classe ok, né? Não passamos muita dificuldade, mas eu já tive algumas oportunidades de fazer trabalhos sociais e estar mais perto de pessoas muito humildes, com dificuldades financeiras, e ter contato com mulheres de 22 anos, por exemplo, com 5 filhos. Ali, eu acho que esse critério da idade ele poderia ser sopesado, entendeu? Poderia haver algum tipo de interpretação. Mas daí teriam outros critérios, né? Ela já tem 5 filhos. Não, é isso que eu tô falando. Talvez esse critério, porque é difícil, né? A legislação impor critérios
tão rígidos para uma situação tão vívida, né? Tão real, tão pujante, assim. Aí quando vocês ficam falando questões de não pode isso, não pode aquilo, porque bate na lei, bate não sei onde, eu já fico assim, ó, eu não gosto de nada que tenha impedimento. Eu acho que a gente é livre para fazer o que a gente quer com o corpo da gente. Sim. Eu sempre pensei assim, até com relação ao aborto, então isso tudo já me deixa bem nervosa. Eu acho que nossa, isso aí eu acho um assunto mas tão assim... Ultrapassado. Nossa, meu Deus, que eu nem gosto de falar muito. E com certeza os filhos me trouxeram maturidade e responsabilidade, eu acho, assim. Me colocaram os pés no chão, né? Porque eu hoje, eu não sei onde é que eu estaria se eu não tivesse tido os filhos. Sim. A sociedade cobra muito das mulheres que depois que ela teve a gestação e que o bebê nasceu, que ela volte a ser exatamente quem ela era. Que ela trabalhe enlouquecidamente, que ela tenha uma vida socialmente ativa como era antes, né? E acho que muitas mulheres engravidam com essa ilusão, essa promessa de que a vida vai continuar sendo como sempre foi. E a maternidade transforma as pessoas, transforma as mulheres, transforma os homens que se tornam pais, transforma uma família, transforma crianças quando ganham irmãos, né? Então eu concordo com a Lu, eu acho que a gente não sai igual dessa experiência e o primeiro filho não é igual ao segundo, mesmo que tenha um intervalo pequeno, meus filhos têm 2 anos e 10 meses de diferença, por um tempo eu tive 2 com fraldas, né? E mesmo assim eu era uma pessoa diferente quando eu tive o segundo. Então, se eu me tornei melhor ou não, eu não sei, mas as minhas prioridades mudaram, minha forma de ver o mundo mudou. Isso nasce junto, né? Não todas as mulheres, evidentemente, né? Que a gente também conhece mulheres e homens que nunca vão, inclusive que nem reconhecem filhos e tal, Sim. né? Que não se transformam. Exatamente. Né? Acho que essa transformação ajuda o desenvolvimento da criança, né? Tu poder te ver diferente, olhar para aquela criança como alguém que é diferente de ti também. E isso é base para o desenvolvimento da sociedade, né? Hoje a gente tem uma luta para usar o termo cuidados maternos, não apenas para as mães, mas inclusive para o pai, que troca a fralda, que dá banho, que dá de mamar. Esses são os cuidados tradicionalmente entendidos como maternos, mas que são possíveis de serem São cuidados ponto, né? São cuidados. Aí entra um pouco a questão da própria mulher deixar o homem ocupar esse lugar, né? Porque muitas mulheres, a partir do momento que nasce a criança, é como se elas criassem uma redoma em volta, né? E o pai não tem, às vezes, acesso. Mas é porque ela foi criada assim. Ela foi criada com isso. A criação dela foi isso, de que a mulher ela tem que ser aquela protetora, corujão, né? Mas aí é que eu acho que a gente tem que fazer um esforço, assim, para dar esse espaço para o pai que está chegando, né? Para ele também se descobrir, né? Eu acho que a mulher está num período de ter que se reinventar em muitas coisas, mas o homem que se torna pai também, porque ele provavelmente também não teve um modelo de pai participativo, talvez teve um modelo de pai bem tradicional, tipo, fala com a tua mãe, aqui é só na hora de xingar. E o que é bom dessa criação participativa, de pai e mãe com as mesmas obrigações, né, exercendo as mesmas atividades, é que a criança vai crescer com essa visão e não vai ter aquela visão machista de que o pai não tem que ajudar em nada e de que a mãe... Exatamente, que boneca é brinquedo de menina e carrinho é brinquedo de menino. Né? Então é a criação que vai ajudar na evolução. Sim, Bem, o assunto rende muita discussão, né? A gente está aqui empolgado, mas a gente precisa terminar o programa. Lu, Carol, Tagma, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e ajudar também a debater esse tema. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta em breve com mais episódios do Não Vá para a Cama Sem Elas. Muito obrigado, tchau!